Olá, tudo bem? Professor Cristiano, Biologia. Hoje nós vamos continuar falando sobre ecologia. Bom, ecologia, nós já estudamos a parte de conceitos, importantíssimo, né? Aquela relação de conceitos. Hoje são os níveis tróficos. Níveis tróficos significa que a posição que o ser vivo ocupa numa escala de nutrição, ou seja, onde o ser vivo está na questão de ou produzindo ou consumindo uma quantidade de energia, no fluxo de energia, ok? Bom, esses níveis tróficos, eles podem ser simplificados ou distribuídos em produtor, consumidor e decompositor. Então, dentro da análise, a gente tem que entender quem são os produtores, quem são os potenciais consumidores e, nesse caso, quem são os potenciais decompositores nesse fluxo energético, nesse fluxo da matéria, como a gente pode, então, esquematizar. Vem comigo. A ideia dos níveis tróficos, então, quando a gente fala que um ser está como um produtor, nós já podemos falar que ele está explorando o nível trófico 1, ou o primeiro nível trófico, ou seja, ele começa tudo, né? E esse ser produtor, ele é caracterizado como um ser autótrofo. Então, o produtor, nesse contexto geral, ele é o ser autótrofo. Bom, na natureza existem seres autótrofos, né? Quem são os exemplos clássicos de seres autótrofos? Vamos lá. Nós temos as algas, e nós temos as plantas. Muito bem. Professor, mas tem algumas bactérias autótrofas também? Tá, mas segura um instante. Esse autótrofo, na questão alga e planta, são aqueles que vão executar uma ação extremamente importante na natureza. Eles são autótrofos sintetizante. E assim sendo, eles passam a ser a base de nutrição para os ecossistemas. Seja ele de ambiente aquático, seja ele de ambiente terrestre, entende? Por quê? Porque nós temos uma variedade de algas, uma variedade de plantas que vão executar o potencial fotossintetizante. Ou seja, eles vão converter a energia luminosa em energia química, na forma de ATP, que consequentemente haverá a produção de matéria orgânica. E é essa matéria orgânica que interessa aos sistemas, né? Aos seres vivos que vêm na sequência. Muito bem. Só que, professor, não tem um autótrofo bactéria? Bom, você já me perguntou isso, então vamos lá. E se eu falar que são autótrofos, por exemplo, uma bactéria? Aqui. Exemplo, bactérias. Bom, essas bactérias, elas são autótrofas quando elas estão desempenhando uma questão quimiossíntese, né? Quimiosintetizantes. Mas convenhamos, essas bactérias, elas não fazem parte de um fluxo comum de energia. Nesse caso, elas podem ser citadas dentro de um sistema, mas elas não entram como uma prioridade. Então a gente coloca aqui por ser um fator produtor, natureza, mas não é o principal, né? Não é a base para que tudo isso aconteça. Onde a gente vai então focar as nossas atenções? Aqui, nas algas e nas plantas, que são seres que fazem fotossíntese e assim sendo são aqueles que vão produzir realmente a matéria para o sistema. Muito bem, nós temos então os seres produtores que vão produzir a matéria que vai conter a energia. Essa matéria ela vai ser consumida. Então nós vamos entrar no nível trófico dos consumidores. Esse nível trófico dos consumidores, eles podem ser diferenciados em nível trófico 1, ou primeiro nível trófico 2, segundo nível trófico, certo? Não, professor. Cuidado. Cuidado porque o nível trófico 1 é sempre ocupado pelos produtores. Então, os consumidores, eles estão a partir do segundo nível trófico, tá? Cuidado com esse detalhe. Então, mesmo eu chamando de consumidor primário, segundo nível trófico, e assim sucessivamente. Mas o que caracteriza um consumidor? Bom, esse consumidor, ele é um heterótrofo. Heterótrofo, tá? Ou seja, ele não produz seu próprio alimento,
e ele precisa então extrair esse alimento, extrair energia de alimentos da natureza. Logo, eles apresentam essa necessidade de comer. E eles podem comer diretamente um produtor, tornando-se um consumidor primário, ou ele pode dar sequência a esses consumos. Aí eles se tornam consumidores secundários, terciários, quaternários, até um certo limite, até uma limitação natural, tá? Esses heterótrofos, portanto, eles podem executar o processo de fermentação ou podem executar o processo de respiração celular, aeróbia nesse caso, tá? Bom, quando eles estão sendo consumidores caracterizados como primários, consumidores primários, eles são denominados muitas vezes de herbívoros. Então, os consumidores primários, eles podem ser assim chamados de herbívoros. Herbívoros, tá? Bom, os herbívoros são aqueles que alimentam-se de plantas, mas até algas nesse caso, né? As algas podem ser a base de alimentação, principalmente para ambientes aquáticos, ou as plantas para o ambiente terrestre. Então, esse ser vai ser caracterizado como um herbívoro, ou um consumidor caracterizado como primário, tá? Quando a gente tem o consumidor secundário, quando tem os consumidores secundários, consumidores terciários, e assim por diante, nós podemos chamá-los de carnívoros. Como assim, professor? Carnívoro? Se comer um inseto, ele vai ser um carnívoro? Sim. Ah, mas não é um insetívoro? Bom, essa é uma denominação que você pode colocar à parte. Dentro do contexto geral, os consumidores secundário, terciário, quaternário, eles são caracterizados como carnívoros. Então tem o herbívoro e tem o carnívoro, nesses termos, né? É claro que um consumidor que come a planta, né, pode também comer o quê? Um vegetal, né, lógico. Um vegetal e pode comer também carne, pode comer um inseto. Mas e aí? E se ele tem as duas formas de alimentação, em qual ele se enquadra? Bom, ele se enquadra como um onívoro, né? Nesse caso, ele pode ser um consumidor e esse consumidor é caracterizado como um onívoro. O que é um onívoro nesse caso? Onívoro é aquele que então alimenta-se tanto de plantas quanto de animais. Então ele vai ter as duas caracterizações, são herbívoros e carnívoros numa mesma circunstância. Herbívoro e carnívoro, tá? Nessa relação, carnívoro. Muito bem. Nós temos, então, o nível trófico produtor, nível trófico consumidor. E vamos para o nível trófico chamado de decompositor. Vamos lá. Esse nível trófico, os decompositores, eles têm um papel importantíssimo na natureza. E esse papel importantíssimo é manter a matéria. Manter a matéria. Então, eles são os recicladores da matéria. Os decompositores, eles são importantíssimos. Apesar de eles não fazerem parte de um fluxo natural, um fluxo normal de energia, eles são excelentes recicladores da matéria. São os decompositores, tá? Bom, os decompositores, eles podem ser exemplificados por quais seres? Vamos lá. Os principais decompositores. Bactérias, né? Uma série de bactérias e fungos, tá? Bactérias e fungos. A gente pode até comentar a respeito de outros seres, tipo um anelídeo, uma minhoca, que poderia até ser um certo decompositor de matéria, eliminando o humus, como seria um adubo, tal, né? Um reciclador de matéria. Mas a gente fica mais restrito a esses dois seres, bactérias e fungos. Esses são os seres verdadeiramente recicladores da matéria orgânica, tá? Então, eles têm o fator de reciclar, recicladores da matéria orgânica. Ou seja, eles vão converter essa matéria orgânica em matéria inorgânica, que pode ser diversa, né? Matéria orgânica pode ser carboidrato, pode ser lipídio, pode ser proteína, pode ser ácidos nucleicos, até vitamina, se for o caso. Eles podem fazer um processo de quebra, de reciclagem em si, né?
E essa matéria orgânica, ela passa a formar o quê? A matéria inorgânica, né? Então, a matéria orgânica pode ser convertida em matéria inorgânica. E essa matéria inorgânica podem ser exemplificadas pelos sais, ou átomos, né? Os sais minerais, ou os átomos minerais, beleza? Muito bem. Assim sendo, fica disponível para o nível trófico primeiro, ou seja, para os produtores. E aí, então, vira um ciclo, né? Nesse caso, um ciclo da matéria, que vai, então, gerar o potencial energético. Bom, dentro desse contexto todo, produtor, consumidor e decompositor, a gente entra num fluxo energético. E esse fluxo energético, quando tem só uma direção, nós chamamos de cadeia alimentar. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre esse tema, a cadeia alimentar, ok? Bom, cadeia alimentar, ela tem uma diversidade assim gigantesca, né? A gente pode construir vários tipos de cadeias alimentares. Pode ser em ambiente aquático, pode ser em ambiente terrestre, né? Ou em ambientes associados, tá? Então, ambiente aquático, terrestre são ambientes mistos, tá? De uma forma bastante genérica, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos caracterizar, então, aqui o produtor. Lembrando que o produtor é um ser autótrofo e nessas condições conseguem produzir seu próprio alimento e nessa situação eles são autótrofos fotossintetizantes, sendo os principais da natureza, ok? Os fotossintetizantes, algas e plantas. Assim sendo, nós temos aqui um ser produtor. Esse produtor, ele tem, teoricamente, uma fonte inesgotável de energia, que é a luz, né? No caso, em especial, a luz do sol. Esse ser produtor está ocupando o primeiro nível trófico. Então, nós temos aqui o primeiro nível trófico. Esse nível trófico, o primeiro, ele sempre será ocupado por um produtor, tá? Então, eu não posso colocar um outro ser nesse local. Então, o primeiro nível trófico é sempre colocamos um produtor, que é, então, um ser que vai fazer fotossíntese. Este vai conseguir fazer uma produção do que a gente chama de biomassa, ou seja, de matéria orgânica. Essa matéria orgânica produzida pelo produtor, ela vai ficar disponível para ele e para a sequência. Muito bem. O que está disponível para ele, ou seja, a planta, ela é autótrota, ela produz seu próprio alimento. Então, ela consome parte do que ela produziu. O que ela não consumir vai ficar retido na sua biomassa. E essa biomassa, então, pode ser transferida para o seguinte. Quem é o seguinte? Ou seja, a energia vai para. Essa energia, ela está indo para, mas lembre-se, no meio do caminho nós tivemos uma perda, de certa forma, né? Nós tivemos, então, aqui uma liberação energética. Energia, tá? Que foi perdida. Mas ela foi perdida em que circunstância? Bom, tem vários fatores. O próprio consumo da planta, ou, por exemplo, uma planta perde uma folha, uma planta perde a sua raiz, perde um galho, então ela vai perder parte da sua estrutura, consequentemente vai perder parte da sua energia, da matéria onde está a energia. Bom, mas o que está no produtor pode entrar, então, em consumo. E aí nós temos, eu vou abreviar o C de consumidor, tá? E eu vou colocar aqui o consumidor primário. Olha só a estratégia que eu vou usar. No lugar de escrever consumidor primário, então eu estou fazendo de uma forma abreviada, tá? Consumidor primário. Esse consumidor primário, ele é caracterizado como um herbívoro, né, propriamente, e ele está ocupando o segundo nível trófico. Esse segundo nível trófico está sendo ocupado pelo consumidor primário. Cuidado, sempre tem pegadinha nessa história. O consumidor primário ocupa o primeiro nível trófico. Errou, porque o primeiro nível trófico é sempre do produtor. Então, o consumidor primário está no segundo nível trófico, ok? Bom, esse consumidor primário, o herbívoro, que pode ser um inseto, né? Pode ser um pássaro, pode ser um ser humano, né? Nós estamos nesse nível, né? Como nós somos onívoros. Onívoro, professor, o que é onívoro? Que é aquele que pode ser herbívoro ou carnívoro, são os dois, né?
Então, nós somos onívoros. Nesse caso, né, nós temos a capacidade digestória de comer herbívoro, né, comer uma planta e assim ter o nutriente. Bom, nós vamos comer, mas essa matéria que foi ingerida, ela vai ser totalmente aproveitada pelo organismo? Não. Então nós teremos uma perda significativa, né? Principalmente nesse momento. Por quê, professor? Porque geralmente os herbívoros têm muita celulose, né? Nós, por exemplo, não somos capazes de digerir celulose. Então é uma matéria orgânica que será perdida de uma forma muito grande. Tem seres, por exemplo, os ruminantes, que conseguem aproveitar a celulose. Então é um fator um pouco diferente, né? Mas se não conseguirmos aproveitar, essa matéria vai ser jogada fora. E geralmente é perdida na forma do quê? De fezes, de xixi. Então, nesse caso, é uma perda considerável de matéria, consequentemente de energia. Muito bem. Desconsiderando essa perda, parte foi, então, incorporada. Aquilo que está sendo incorporado vai fazer parte da biomassa do consumidor. E essa parte de biomassa vai ser usada pelo ser vivo. Ou seja, nós teremos, então, um uso dessa matéria. Mas nem tudo que foi absorvido, que foi incorporado, vai ser consumido. Então, vai formar uma estrutura. Esse ser vai crescer e, consequentemente, ele vai ser o alimento do próximo consumidor, do próximo nível. Quem que é o próximo nível? Vamos entrar na lógica aqui. Nosso próximo nível trófico, ou seja, a energia está indo para, nesse caso, o consumidor, abreviando de novo, né? O consumidor secundário. Esse secundário, que pode ser, por exemplo, também, aqui poderia ser um inseto, aqui pode ser um pássaro, aqui pode ser aqui pode ser uma cobra. Enfim, nós temos várias formas de montar. Estou fazendo uma forma bem genérica, sem colocar exemplo muito específico, tá? Quem que é o nosso consumidor secundário no contexto geral? É o nosso terceiro nível trófico. Né? Esse terceiro nível trófico está sendo ocupado agora por um carnívoro. Não, professor, mas se tu comer um inseto, como é que vai ser carnívoro? Sim, ele é caracterizado como um carnívoro de forma geral. Se ele não é um herbívoro, ele vai ser um carnívoro, ok? Ah, mas ele pode ser um carnívoro insetívoro? Pode ser. Esse termo insetívoro pode ser usado, né, nesse contexto. Esse terceiro nível trófico, ele vai pegar energia, mas toma cuidado. A energia que o consumidor primário apresenta vai ser totalmente aproveitado pelo secundário? Não. Lembra que ele perdeu nas fezes, ele perdeu no próprio processo de respiração. Ou seja, nesse caso aqui nós também teremos uma perda de energia. Bom, lembrando que essa energia perdida, ela não vai voltar para o sistema. Ela é perdida, não volta para o sistema. E isso é um problema, que nós estamos diminuindo a quantidade de energia ao longo desse percurso. Bom, esse consumidor secundário agora vai comer parte ou total o seu primário e vai incorporar toda a matéria orgânica consumida. Não, professor, não é bem assim. Porque ele também vai fazer cocô, ele também vai fazer xixi, ele vai perder parte dessa matéria que foi ingerida, mas não será 100% absorvida. O que foi absorvido entrou no organismo e vai ser agora usado em partes para a respiração celular, por exemplo. E assim sendo, ela vai gastar. Mas a outra parte vai ser usada para formar uma estrutura, aumentar músculo, aumentar osso, enfim, crescer. E esse organismo, então, vai incorporar essa matéria. Incorporando, ela vai ficar disponível para o próximo nível trófico. Vamos lá. Quem que é o nosso próximo nível trófico? Bom, nosso próximo nível é o quaternário, ou terceiro ou quarto nível trófico. Nesse caso, é o nosso consumidor terciário, né? Então, esse consumidor terciário, ele está ocupando o quarto nível trófico, consequentemente, trófico, ele está, então, das etapas mais finais do processo. Por quê? Porque se você considerar as perdas de energia ao longo de todo o processo, a quantidade de matéria, a quantidade de energia disponível para o consumidor terciário, nesse caso, no quarto nível trófico, vai ser menor. Então, vai ter uma disponibilidade de energia menor. Isso compromete a sua sobrevivência.
vai ter que comer mais, ele vai ter que ter uma relação muito maior, né, com os outros seres. Nesse caso, então, nós vamos mais ou menos fechando uma cadeia, uma sequência, né, linear de relação entre os seres vivos. Essa é a ideia, tá? Muito bem. Mas, professor, e onde que estão os decompositores nessa história? Eu posso colocar decompositor lá no final? Poder até que pode, mas não é adequado. Por quê? Porque os decompositores eles estão fazendo parte de um todo, né? Os decompositores eles entram como recicladores de quem? Da matéria. Onde que a gente coloca de forma bastante, digamos, direta e bem posicionados os decompositores? Aqui, ó. Os decompositores, tá? Bom, decompositor, ele não tem um nível trófico fixo, ele não faz parte do primeiro, do segundo, terceiro ou quarto nível. Do primeiro jamais faria, do segundo pode até fazer, mas veja, se um produtor perdeu a folha, lembra que eu falei? Ele perdeu a folha, essa folha ela vai ser decomposta. Nesse processo entram as bactérias, os fungos, promovendo essa decomposição. Bom, esse primário aqui, ele pode ter perdido o exoesqueleto, né, trocado, feito a muda aí que dizem, ele pode ter feito um cocôzinho, ele pode então ter perdido parte da sua matéria, ou seja, vai ser decomposto. Aquilo que perdeu, ou ele pode até morrer, e ao morrer, decomposto, tá? Esse consumidor secundário também tem esse detalhe, né? Então veja que os decompositores, eles podem e vão participar em vários níveis, na verdade, né? Ele pode estar presente aqui pós-primeiro, pós-segundo, pós-terceiro, pós-quarto, ou ele pode estar ao mesmo tempo fazendo tudo, né? Ele pode estar decompondo uma folha de árvore, decompondo o exoesqueleto, decompondo o cocô e decompondo aqui uma pena, por exemplo, de uma ave lá no final. Isso significa, então, que esses decompositores estão trabalhando de uma forma, né, conjunta, nos níveis tróficos, tá? Mas o que ele está fazendo? O que o decompositor, o que o fungo está fazendo? Bom, ele está convertendo matéria orgânica em matéria inorgânica. E assim sendo, ele está disponibilizando essa matéria inorgânica para o produtor. E isso é interessante. Essa matéria inorgânica, que será incorporada pelo produtor, vai virar uma nova matéria orgânica. E assim sendo, ela vai construir mais elementos que vão fazer com que essa cadeia continue. Muito bem. Nesse momento, você acabou de entender o quê? Que há um fluxo de matéria, só que a matéria é reciclada. A matéria, então, ela vai voltar para o sistema. Ela vai ser, no caso, reaproveitada. Só que tem um fluxo de energia. E nesse caso, o fluxo de energia, ele segue uma direção e essa direção é única. Então, nós falamos que aqui há um fluxo unidirecional de energia. E assim sendo, nós acabamos de construir, nesse momento, nós acabamos de construir o quê? Uma cadeia alimentar. Muito bem. Só que na natureza, cadeias alimentares são extremamente raras. Na natureza, a gente tem uma forma didática. Na natureza, o que nós vamos encontrar de forma prioritária é o quê? São teias alimentares ou redes alimentares, tá? Então, na verdade, na natureza, a gente tem integração de seres que vão fazer, então, com que um seja produtor, o consumidor, mas ora ele pode ser consumidor secundário, ora ele pode ser consumidor terciário, ou seja, na natureza, na real, os seres vivos entram em fator de teia ou rede alimentar. Muito bem. Assim que nós conseguirmos entender fatores de cadeia e teia, nós vamos falar também das pirâmides ecológicas. Mas isso vai ficar para um outro momento, tá bem? Então, até uma próxima e valeu por enquanto. Até mais!